hoje, o que a gente vai falar? A gente vai conversar sobre os principais erros que a gente comete quando a gente trabalha com os adesivos. A gente não entende como eles funcionam. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Entender como funciona o adesivo, onde eu não posso errar, aonde eu elimino a minha sensibilidade. Puxa, Albano, a gente tem sensibilidade? Tem. E eu preciso saber eliminar a sensibilidade. Preciso entender quando a gente trabalha, não pode, não vai causar sensibilidade para o paciente. Mas, Albano, a sensibilidade, ela vem do adesivo. Vou falar para você que uma porcentagem muito alta dos nossos problemas, eles vêm, sim, dos adesivos. Então, para quem não me conhece, eu sou Albano Luiz Bueno, eu sou especialista em reabilitação oral há mais de 24 anos, eu ministro aulas, sou coordenador de especialização, de mestrado há muitos anos. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre esses adesivos odontológicos, como a gente deve usar eles no nosso dia a dia. Para quê? Para que a gente tenha muita durabilidade nas nossas restaurações, para que a gente realmente consiga trabalhar de uma forma muito perfeita com os nossos adesivos. Isso é muito importante. E lembre, no final da live, eu vou fazer um resuminho de como a gente tem que trabalhar com esses adesivos. Albano, eu tenho muitos tipos de adesivo. Puxa, a gente tem muitos tipos de adesivo mesmo. Puta, para que serve todos esses tipos de adesivo? Como que a gente trabalha com todos esses tipos de adesivo? Eu tenho adesivo que eu vou usar ácido, eu tenho adesivo que eu não vou usar ácido, é melhor usar ácido ou não usar ácido? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, a gente vai entender realmente como funcionam esses nossos adesivos, como que a gente pode trabalhar com eles no nosso dia a dia. Então, entender como funciona isso aqui. Então, perfeito, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui para a gente começar a compartilhar tudo isso aqui com vocês. Vamos lá. Aqui. Beleza. Poxa, Albano, então a gente vai falar um pouco sobre adesivo? Nós vamos falar sobre os adesivos hoje em dia. Tá, então legal. Como que funciona então os adesivos? Os adesivos, eles funcionam hoje, deixa eu abrir aqui para a gente poder conversar. Eles funcionam de duas maneiras. Uma é os adesivos tradicionais que a gente tem. Opa, hoje não está querendo ficar aqui. A gente tem adesivos que são tradicionais. Puxa, Albano, o que são esses adesivos tradicionais? São aqueles que a gente usa ácido fosfórico. Com o ácido, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar ele no esmalte e vai colocar ele na dentina. Aí a gente vai passar o prime e depois a gente vai passar o adesivo. Puxa, Albano, esse é um tipo de adesivo, um tipo de que a gente usa? Qual que é o problema desse tipo de adesivo? Cara, ele tem um problema é que a gente trabalha com duas coisas, esmalte e dentina, de maneira igual. Albano, tem problema trabalhar de maneira igual? Lógico que tem. São substratos diferentes. Se são substratos diferentes, a gente deve ter abordagens diferentes. Puxa, Albano, então é muito importante eu entender, sim, se eu colocar o ácido no esmalte, ele vai agir de uma maneira. Se eu colocar o ácido na dentina, ela vai agir de outra maneira. Na dentina, nós temos água. Opa, Albano, então meu adesivo ele tem que funcionar de um jeito. Albano, e no esmalte? No esmalte não tem água, a gente não desmineraliza, a gente só quebra a tensão de superfície. Opa, Albano, eu achei que a gente desmineralizava. Não, você põe o ácido para quebrar a tensão de superfície. Opa, então o adesivo ele não tem ligação? Não tem ligação com o esmalte. Putz, então é diferente a minha dentina do meu esmalte?
ele é muito diferente. Quando a gente trabalha com esses materiais, o que acontece? Puxa, a gente vai trabalhar com eles e eu vou ter que saber fazer adesão nessa região. E nessa região, às vezes, tem dentina e às vezes tem esmalte. Putz, e aí eu vou usar o mesmo procedimento? Infelizmente, a gente faz o mesmo procedimento. E aí que está errado para a gente fazer nossa adesão. Mas, Albano, não funciona isso? Funciona, só que a gente não consegue ter o quê? O ideal. E o que é o ideal, Albano? Então, os nossos adesivos, eles evoluíram. Eles começaram lá atrás, onde a gente usava ácido fosfórico junto com o primer e depois o adesivo. Era muito bom, funcionava muito bem. Aí, com essa mania de simplificação que a gente teve, a gente veio para os adesivos também usando ácido fosfórico, só que aqueles adesivos 2 em 1. Cara, isso é bom? Não, adesivo 2 em 1 não é bom. É igual quando eu faço a pergunta para as mulheres: mulheres, vocês gostam de usar shampoo 2 em 1? Não, todas respondem não. Porque nós, idiota dentistas, temos que usar coisas 2 em 1? Elas não são muito boas. Aí veio os adesivos autocondicionantes. Para quê, Albano? Para corrigir o erro. Qual que era o erro? O erro era esse negócio aqui chamado ácido fosfórico. Esse era o problema, principalmente na dentina. Cara, então esses adesivos aqui, eles vieram para melhorar isso? Vieram. E aí, como tudo quis simplificar, vieram os adesivos universais. Albano, eles não são tão bons, não, mas tem a maneira correta, e eu vou ensinar vocês a usarem daqui a pouco. Tem a maneira correta. Albano, eu não preciso jogar fora? Óbvio que você não precisa jogar fora. Você tem que saber usar esses adesivos de maneira correta. Então, o grande problema é que as pessoas tratam o esmalte e a dentina da mesma maneira. Mas como eu falei, esmalte ele tem água? Pensem comigo. Cara, não, esmalte não tem água. Quando eu faço ácido condicionamento do esmalte, eu não seco bem? Eu seco bem. Puxa, Albano, e aí eu vou lá e coloco um prime. É exatamente isso. Olha o erro. Você vai lá e coloca o prime. Puta, Albano, isso é um erro gravíssimo? Lógico, galera. Quem que envelhece a minha resina? Quem que estraga a minha resina? Quem estraga a minha resina é a água, a hidrólise. Então, quem faz o envelhecimento da resina composta é a hidrólise. Puxa, Albano, então quer dizer que no esmalte que não tem água, eu não preciso nada com água. Eu vou lá e coloco o primer que gosta de água, ele fica lá, daí eu ponho o adesivo, ele vai trazer para aquela minha adesão perfeita a água e vai ajudar a acelerar o envelhecimento da minha adesão no esmalte? Perfeito. Esse é um dos maiores erros que a gente comete. Cara, eu não posso fazer isso, não, e é isso que eu quero explicar para vocês. Não pode. A gente vai tratar o esmalte de um jeito. Ah, Albano, mas aí eu vou para a dentina. Cara, a dentina é outra coisa. A dentina tem água. Por isso que o fabricante criou o quê? O Prime. O Prime é justamente para facilitar a nossa vida. Puxa, Albano, então quer dizer que hoje os adesivos eles estão assim? Exatamente. A gente então tem os adesivos convencionais aqui. Esses adesivos convencionais, o que eles têm? Eles usam o ácido. Putz, então eu tenho que colocar o ácido. E aí eu posso usar o Prime, depois o adesivo. Ótimo, isso aqui é o mais perfeito que nós temos. Albano, mas eu posso usar os 2 em 1? Pode, mas lembra que eu falei? Isso aqui é mais ou menos. Isso aqui não é tão legal assim. Legal, Albano. Aí surgiu o quê? Aí, para corrigir esse problema chamado ácido, surgiu o quê?
os adesivos autocondicionantes. Puxa, Albani, o que ele tem? Vou te explicar daqui a pouco. Ele tem um negócio chamado Prime acídico. Opa, Albani, o que esse cara faz? Esse cara, ele faz o quê? Ele trata a minha dentina. Opa, Albani, daí eu não preciso mais colocar ácido na dentina? Perfeito, é essa a ideia. Albano, mas daí depois? Daí depois eles vieram com o conceito universal. Qual que é o problema do conceito universal? Cara, o conceito universal, ele é um conceito que está melhorando, ele ainda não está perfeito, mas provavelmente seja o futuro. A gente vai trabalhar muito com esses adesivos no futuro. Por quê? Porque eles são versáteis. Putz, é legal. Então, eu já estou começando a entender como funciona esse negócio. Isso mesmo, você está começando a entender como funciona esse negócio. A gente já entendeu os tipos de adesivo. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam a partir de agora é que a gente trata substratos diferentes. Puxa, Albano, e se a gente trata substratos diferentes? Eu tenho que agir de forma diferente? Perfeito. Se eu estou tratando a dentina e estou tratando, a dentina e estou tratando o esmalte, deixa eu só tirar daqui. Eu estou tratando o esmalte, estou tratando a dentina, eles são diferentes, eu tenho que ter o quê? Abordagens diferentes, aí substratos diferentes. Puxa, o que quer dizer isso, Albano? Cara, o esmalte, ele é o quê? Homogêneo, ele tem cristais, ele tem ausência de água. Opa, Albano, então ele é seco? Seco, perfeito. Cara, então, Albano, e o que mais que eu tenho? E eu tenho a dentina. A dentina já é o quê? Heterogênea, tem túbulos, tem então H2O, água. Ela tem fluido tissular e ele tem odontoblastos, células. Eles têm o quê? Fibras, colágenas. Cara, então a dentina tem um bando de coisa? Sim, a dentina tem um bando de coisa. Cara, então eu não posso usar a mesma abordagem? Não. Substratos diferentes, abordagens diferentes. Então eu tenho que ter um protocolo, um planejamento diferente. Se eu não tiver um diagnóstico, um planejamento diferente, cara, eu vou errar, eu vou trabalhar de forma equivocada. Então, Albano, eu não posso errar? Lógico que não. Se você trabalha com substratos diferentes, você tem que ter abordagens diferentes. Por que, Albano? Porque quando eu estou trabalhando no esmalte, eu tenho o que nesse cara? Cara, no esmalte eu tenho apenas cristais. Legal. E na dentina? Na dentina eu tenho H2O, tenho fibra e tenho cristais também. Cara, então é muito diferente. Se eu colocar o ácido aqui, e se eu colocar o ácido aqui, então se eu colocar ácido aqui, o que ele faz? Nos cristais, ele não faz muita coisa, ele vai fazer o quê? Apenas a abertura, então ele quebra a tensão de superfície. Puxa, Bani, se eu botar o ácido aqui, opa, aqui ele desmineraliza, ele tira material, ele desorganiza. Cara, então eu fico com água e fibra colágena solta. Exatamente, isso aqui fica solto. E aí, Albano? Cara, então ele é um problema. Ele é um problema. Por quê? Porque a gente não consegue trabalhar bem com esse negócio chamado H2O. Cara, esse negócio H2O é o nosso problema. Por que, Albano? Porque os fabricantes tiveram que criar mecanismos diferentes para poder trabalhar com isso. Então, lá no começo, quando eles começaram a trabalhar, eles criaram o quê? O Prime.
para trabalhar com H2O. E eles criaram o adesivo puro para trabalhar com o quê? Com os cristais. Legal. Então, quer dizer, Albano, na dentina eu tenho fibra, H2O e cristal. Opa! Então eu tenho que trabalhar com adesivo, eu tenho que trabalhar com o prime. Albano, e no esmalte? No esmalte eu só tenho cristal. Opa, então eu só trabalho com adesivo? Isso mesmo. Ah, já comecei a entender. Então, foi criado mecanismos para a gente trabalhar com a água e foi criado mecanismos para a gente trabalhar com os cristais. Putz, é legal. Então, quer dizer que a minha abordagem tem que ser diferente? Tem. Quando a gente vai usar um ácido, o que o ácido faz no esmalte? Puta, Albano, no esmalte, eles são prismas. Perfeito, o esmalte são prismas. O esmalte é isso aqui, ó. Eles são prismas fechados. Eles estão todos aqui, ó, fechadinhos, ó, um triângulo encaixando no outro. Então, eles estão todos fechadinhos aqui. Puta, Albano, e a hora que eu jogo ácido? Então, a hora que você põe o ácido fosfórico, o que ele faz? Ele abre. Ele cria o quê? Uma cavidade. Ele cria como se fosse um canil, um caninho. Para quê, Albano? Ele quebrou a tensão de superfície. Então, ele criou um caninho lá para dentro, sim, ele ficou com porosidades. Por isso que a adesão do esmalte é perfeita, Albano. É porque aqui não tem H2O. Aqui não tem nada disso. Aqui é só o quê? Adesão micromecânica. Cara, então, quando eu ponho ácido, eu vou abrir os poros e meu adesivo vai entrar aqui dentro. Então, o meu adesivo, ele vai entrar aqui dentro e vai fazer o quê? Ele vai encher isso daqui. E ele vai ficar o quê? Preso mecanicamente. Então, a adesão no esmalte, ela é química? Não. Ela é o quê? Micromecânica. Cara, Albano, é por isso que tudo que a gente faz na odontologia é justamente para a gente poder trabalhar na adesão micromecânica. Perfeito. Essa é a adesão perfeita, é a adesão que a gente vai ter durabilidade. Cara, vai durar muito. Essa é a adesão que não estraga. Então, por isso que tudo hoje na odontologia é migrar, a gente tenta migrar para trabalhar só com esmalte. Perfeito. Então, quando a gente trabalha com esmalte, a gente só precisa colocar esse cara aqui, ó, adesivo puro. Albano, então, se eu estou colocando adesivo 2 em 1, eu estou estragando? Lógico, você está colocando o primer. Cara, isso aqui serve para o esmalte? Não. Isso aqui não serve para nada para o esmalte. Cara, o esmalte eu só quero adesivo puro. Por que, Albano? Porque no adesivo puro eu consegui fazer com que ele entrasse aqui e criasse uma retenção micromecânica. Cara, tá aí a primeira dica? Primeira dica tá aqui. Então, o que a gente vai usar, Albano? A gente vai usar adesivo puro no meu esmalte. Cara, essa é a dica de ouro. Por quê? Porque a maioria dos nossos procedimentos hoje, eles são em esmalte. Os laminados cerâmicos, muitos são em esmalte. Hoje a gente faz preparos muito pouco invasivos. As nossas facetas em resina, a grande maioria é em esmalte. As restaurações anteriores normalmente são em esmalte. Cara, e aí são perfeitas? São perfeitas para a gente só usar adesivo puro. Puta, é legal. Então quer dizer que eu vou ter que aprender a trabalhar vou ter que ter um adesivo puro no consultório? Vai.
E é da onde você vai tirar um adesivo puro no consultório? Você tem duas maneiras de tirar o adesivo puro no teu consultório. Uma das maneiras é você comprar esses adesivos tradicionais. Pô, Taubana, aqueles antigos? É, aqueles antigos, lá os primeiros que surgiram. Cara, o que são os adesivos tradicionais? Cara, são esses daqui, aqueles 2 em 1 antigos. O que vai acontecer? Eu vou ter o adesivo puro deles separados. Albano, no Brasil, praticamente hoje a gente só tem esses dois aqui, que é o Optibond FL, que ele tá com aquela carinha branca agora. Então ele é branco com a faixinha amarela. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem. Esse aqui, ó, hoje ele tá esse com essa carinha aqui. E nós temos o Scott Bond Multipropose da 3M, fantástico adesivo também. Cara, então eu vou ter que ter um desses dois? Vai. Para quê? Para você usar no esmalte. Você vai usar no teu esmalte. Perfeito? Opa, já deu para entender. Albano, mas eu quero comprar aqueles adesivos autocondicionantes. Você pode? Lógico que pode. Eles também são de 2 frascos. Eles são frascos separados. Então, quer dizer que eu vou ter o adesivo puro? Vai. Você também vai ter o adesivo puro. Mas qual que é o problema aqui? Cara, o problema aqui é que você vai perder o adesivo, porque ele vai acabar antes que o Prime. A gente faz muito mais restauração em esmalte, e aí você vai ficar sem o Prime usando, vai acabar, daí quando tiver que comprar, você tem que comprar o conjunto de novo. Então eu sugiro, acho mais legal, você ter o quê? Cara, eu ter aqueles adesivos tradicionais lá para mim. Então eu prefiro que vocês tenham o quê? Ou vocês têm... Opa, aqui não rodou. Aí, rodou. Perfeito. Aqui, ó, a gente tem o quê? Ou um Optibond FL ou um Scott Bond Multipropose. Albano, qual que você prefere mais? Eu gosto mais do Optibond FL. Por quê? Porque ele tem carga. Opa, o que você quer dizer com carga, Albano? Cara, carga, eu quero dizer que é aquele negócio que vai dar resistência. Então, quando entra dentro daquele nosso poro, do nosso cristal, quando ele abre ali, o que acontece? Entra a nosso adesivo. E aí o adesivo com carga, ele vai ser mais legal, ele vai ter mais resistência para a nossa durabilidade da nossa restauração. Pô, Albano, já entendi. Então eu vou atuar de uma maneira legal. Agora, nós temos que pensar que nós já entendemos como a gente atua com a nossa restauração. Eu já entendi também que, Albano, que se eu estiver trabalhando em esmalte, para ter durabilidade das minhas restaurações cerâmicas ou de resina, eu vou sempre trabalhar com adesivo puro. Perfeito! Cara, eu vou evitar o quê? Muito menos retrabalho. Cara, por quê? Porque vai envelhecer muito menos, vai manchar muito menos a minha resina. Quando a gente passa, porque a gente sempre ácido condiciona mais do que o necessário, a gente vai passar, o adesivo vai ficar sem resina por cima, e daí o adesivo é muito fraco. E se ele tiver com Prime, ele vai ganhar mais água e vai manchar muito antes. Então, cuidado! Então, lembre, para a gente ter durabilidade, para a gente ter menos retrabalho, a gente tem que fazer a indicação correta. O que é isso, Albano? O planejamento correto, a estratégia correta, o diagnóstico correto, nada mais do que diagnóstico. Albano, então eu preciso criar uma metodologia, exatamente isso, é isso que eu estou mostrando para vocês, uma metodologia para que você consiga trabalhar de forma eficiente, entendendo o que está acontecendo. Puta, então quer dizer, no esmalte eu só vou usar adesivo puro, perfeito. Por quê? Porque a adesão é micromecânica. E é isso que a gente quer. Eu quero que ela funcione dessa maneira. Legal. Albano, mas eu tenho um outro problema. Eu tenho aquela adesão da nossa dentina.
Opa, a adesão da dentina daí é diferente. A adesão da dentina, ela é o quê? Aqui eu tenho Smear Layer, aqui eu tenho Smear Plug. O que é isso, Albano? Sujeira. Então, aqui a gente está olhando bem grande, assim, a gente cortou e está olhando lá, gigante. E aqui a gente tem o quê? Mineral. Aqui a gente tem mineral. Aqui a gente tem pedaços de mineral. Aqui a gente tem fibra colágena. E aqui a gente tem água, que é o fluido tissular. Albano, e aqui a gente tem ramificações do odontoblasto. Albano, quando eu coloco ácido, o que o ácido faz? Cara, ele remove tudo isso na dentina. Ele não é como no esmalte. No esmalte, a gente só quebra a tensão de superfície. Aqui não. Aqui é um material mais frágil, mais cheio, mais com menos cristal, com mais vários de outros componentes. Hora que eu ponho ácido, o que o ácido faz? Cara, ele limpa toda a sujeira, ele limpa todos os cristais, ele limpa os cristais inter e peritubular, ele limpa os cristais que estão aqui em volta. E aí, o que sobra, Albano? Só vai sobrar H2O, que é o fluido tissular, e essas fibrinhas, estão vendo essas fibras aqui, ó? Vão sobrar essas fibras. Isso são as fibras colágenas. Puxa, Albano, legal. E aí? Cara, aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa entrar dentro disso aqui. Por quê? Porque aqui tá cheio de H2O. Quem está mantendo essas fibras lá abertas é a água. Só que aqui tem muita água, Albano, tem muita água. Aí a gente vai fazer o quê? Cara, a gente vai secar. Cara, e se você fizer o secamento excessivo, secar demais, porque é fácil a gente secar demais. Se eu jogar muito ar, por exemplo, eu já seco. O que vai acontecer? Essa água vai embora. E aí a fibra colágena vai fazer o quê? Vai colabar. Ela vai cair, fica toda aqui embaixo. Aí eu não consigo entrar mais. Albano, então o problema é a água? É. Então, ou eu tenho muita água, ou eu seco muito a água. Perfeito. Esse é o maior problema da nossa dentina. Ou eu tenho muita água, ou eu seco muito essa água. Puxa, Albano, e aí como que eu faço para trabalhar? Então aí que vem o problema. Eu não posso trabalhar com ácido. Por quê, Albano? Quando eu ponho ácido, vamos pensar comigo. Quanto tempo eu deixo o ácido condicionamento lá? Puxa, Albano, eu deixo 15 segundos, é o que todo mundo fala. Vamos pensar, estou numa cavidade MOD, por exemplo, num posterior. Eu vou colocar o ácido, coloco o ácido aqui na dentina, daí coloco ela aqui na classe 2, daí na outra classe 2, espalho, aí dou aquela olhada. Quanto tempo já ficou esse ácido? Uns 5, 6 segundos. Aí eu começo a contar nos relógios. Conto 15 segundos, já ficou 20, 22, 23 segundos. Aí eu vou lavar, eu vou lá, pego meu sugador, pego minha caneta, minha seringa tríplice, e aí eu lavo. Quanto tempo isso ficou ali, Albano? Cara, esse ácido ali, ele vai ficar muitas vezes por 20, 30 segundos, cara. E isso é muito, Albano, pra caramba. É muito. A minha primeira dissertação de mestrado, ela foi justamente em cima disso, de ácido condicionamento, lá em 2000. Cara, o que é isso, Albano? Cara, quando eu condiciono muito o meu dente, o que eu faço? Eu pego aqui, então vamos mostrar isso para vocês. Quando eu condiciono o dente, então aqui está a dentina, então aqui está a dentina com seus túbulos. Hora que eu passo ácido, então vamos lá, coloquei o ácido, eu desmineralizo. Mas quando eu desmineralizo por 5 segundos, eu desmineralizo uma pequena área. Quando eu coloco 10 segundos, eu já desmineralizo uma área maior. Quando eu coloco 20 segundos, eu já desmineralizo uma área muito grande. E vocês viram que quem que fica aqui nesse lugar? H2O. Ah, Albano, legal, mas daí eu vou botar o Prime. O Prime vai sequestrar isso aqui. Aí que tá o erro.
A hora que eu ponho o Prime aqui dentro, o Prime, ele é limitado. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 moléculas. E aqui eu tenho 20 de água. Albano, daí o que acontece? Cara, o Prime sequestra 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de água. Eu jogo o jatinho de vara e ele evapora. Mas continuou, cara, ainda continuou com umas 15 moléculas de água aqui dentro. Cara, então quer dizer que a hora que eu ponho o adesivo ele não vai entrar, ele só vai entrar onde o Prime entrou? Perfeito. Aí eu vou ficar com uma área, então toda essa área aqui embaixo é uma área sem adesivo. Cara, e daí que se ela tá sem adesivo, Albano? Vocês já perceberam uma coisa? Que o dente, ele nunca dói no dia, ou 2, 3 dias, 5 dias depois, ele vai doer 10, 15 dias depois. Por que que acontece isso? Cara, porque você ficou com uma área oca embaixo da tua restauração. Por que, Albano? Porque eu condicionei com ácido de uma forma que eu não consigo controlar. Eu não controlo ácido condicionamento. Eu não controlo o tempo desse ácido condicionamento. Albano, então esse é um problema sério? É exatamente isso. Eu não consigo controlar o tempo do ácido condicionamento. Então, o grande problema que a gente tem é justamente esse, o grande problema que a gente tem é que eu não consigo controlar o tempo de ácido condicionamento. Puxa, Albano, então eu não controlo tempo de ácido condicionamento, eu não controlo lavagem e eu não controlo secagem? Exatamente. Você não controla nada disso. E aí o que que acontece? Cara, vai dar o quê? O cara vai ter sensibilidade. Ele vai ter dor. Puta, Albano, ele vai ter dor. Sim, ele vai ter dor. É aquela dor que a gente não sabe como resolver. O cara fala, puta, doutor, quando eu mordo, dói. Ah, quando vai água gelada, dói. Tem alguma coisa ali. Por quê? Porque a polpa está inflamando. E aí você errou o quê? Cara, você fez um tempo de ácido condicionamento maior que a gente não controla. Normal, isso é lógico, eu não controlo, você não controla, todos nós não controlamos. Cara, então é por isso que a gente tem que ter abordagem diferente, é exatamente isso, é por isso que eu tenho que ter abordagem diferente. Eu tenho que ter uma abordagem diferente no meu esmalte. Putz, Albani, qual que é essa abordagem? Então, quando eu trabalho com esmalte, por que que os caras criaram adesivos que são diferentes? Por que que a gente tinha adesivos que eram 2 em 1? E por que que depois eles criaram ele ao mesmo tempo? Porque a gente queria diminuir prazo. Mas o legal é trabalhar com adesivos 2 em 1. Por que, Alban? Cara, porque eu tenho o Prime e o adesivo. Cada um tem sua função. Então, o Prime, o que que é, Alban? O Prime, ele tem o quê? Ele tem alguns ácidos, ele tem o solvente para pegar quem? A água. Legal. E ele tem o que mais, Albano? E ele tem EMA e bis-GMA. Para que servem esses caras, Albano? Para ficar no lugar da água. Por que, Albano? Porque o solvente vai evaporar com a água. Ele vai lá para o ar. E aí, se vai colabar, se evaporar, alguma coisa tem que ficar no lugar. Quem que fica? O EMA e o bis-GMA. Legal. Aí eles ficam mantendo aquelas minhas fibras em pé, Albano? Perfeito. É assim que funciona. Ah, então o Bano Prime. Aí o Prime com o EMA lá dentro, o EMA vai estar lá dentro. O que que ele vai fazer? Cara, a gente vai colocar agora o adesivo. O adesivo gosta de EMA e o adesivo vai entrar lá dentro. Então, olha lá, a gente põe o Prime, deixa eu só limpar isso aqui. A gente põe o Prime. O que que o Prime vai fazer? Ele vai sequestrar aquela água.
por isso que a gente não pode condicionar muito o dente, por isso que quanto menos eu condicionar, melhor. Aí o que a gente vai fazer? O solvente vai evaporar e quem que vai ficar aqui no lugar? O ema. Cara, aí eu posso vir com o meu adesivo e o adesivo gosta do ema, vai entrar aqui, vai abraçar ele, fazendo o quê? A nossa hibridização. Então eu quero que vocês guardem essa imagem na cabeça. O que é isso, Albano? São as fibras colágenas com a água evaporando e ela ficando com o ema ali. A hora que eu aplico o adesivo, esse ema vai entrar dentro dessa região. Albano, então é por isso que eu não posso secar? É exatamente por isso que você não pode secar, porque depois você vai usar o adesivo. Ah, Albano, é por isso que a gente usa adesivo de 2 passos, que é melhor? É, porque daí o prime é mais eficiente, o adesivo é mais eficiente. Quando a gente mistura, eles ficam mais ou menos, eles não ficam tão legal. E aí eu não consigo trabalhar tão bem. Quando eu deixo separado, eu consigo trabalhar muito bem com os caras. Perfeito? Deu para entender por enquanto? Ah, Albano. Então é por isso que os caras mudaram o jeito de trabalhar, exatamente por isso que eles mudaram o jeito. A gente teve que evoluir. Evoluir por quê, Albano? Porque a gente não controla o ácido condicionamento. Lembra do nosso problema? Mais uma parte muito importante da live. Cara, o nosso problema. Albano, o que é isso? É justamente você entender, você ter planejamento para entender o que você está fazendo. O que é o problema? É não controlar tempo de ácido condicionamento, lavagem e secagem do meu trabalho. Legal, Albano. Aí o que aconteceu? Aí os caras criaram outros sistemas adesivos. Então, Albano, qual que era o primeiro sistema? O primeiro sistema adesivo era aquele que eu usava ácido. Mas ácido é bom? Não. Ácido só é bom no esmalte, mas na dentina ele é ruim. Aí eles vieram com 2 em 1, que já é pior ainda. Aqui, esse aqui ainda é legal de usar, mas o outro não. Albano, e daí? Aí eles vieram com isso aqui, ó, com os adesivos autocondicionantes. E o que eles fizeram, Albano? Eles tiraram esse negócio aqui, ó, chamado ácido. Eles colocaram um ácido controlado. Então, qual que é a palavra aqui? Um ácido controlado. Cara, então é isso, Albano, exatamente. E depois veio os universais para facilitar um pouco nossa vida. Então, Albano, qual que é o negócio? É o ácido controlado. Cara, esse ácido controlado, ele é muito importante. Ele é muito importante para a gente poder trabalhar. Então, hoje, a gente põe ácido na dentina? Não. A gente não põe ácido na dentina. Opa, Albano, outra parte importantíssima. Isso mesmo. Cara, então quer dizer que melhorou os adesivos? Não, eles não melhoraram. Os adesivos, eles funcionam da mesma maneira, como eu mostrei, o prime entrando, ficando ema, evaporando. Só que o que melhorou? Melhorou que agora a gente trata a dentina de uma forma controlada. Antes a gente não controlava ela. Albano, então é isso? Perfeito. Cara, então hoje a gente controla? É isso mesmo. Para isso que vieram esses adesivos autocondicionantes. Cara, eles vieram para quê? Eles fazem o selfie, o wet e o prime. Eles vieram para quê? Para melhorar a nossa vida. Eles fazem tudo ao mesmo tempo? Sim. Então, hoje, o primer acídico, ele tem esse componentes aqui. Pode ser o 4-meto, 10-MDP e outros que já foram criados. O que é isso aqui? Isso aqui é o ácido controlado.
Cara, esse ácido controlado, ele é show? Ele é show. Ele faz com que a gente não tenha sensibilidade nos nossos dentes. Putz, Albano, então é por isso que ele veio. Exatamente. Então, os autocondicionantes, eles vieram não porque eles são melhores, eles vieram para corrigir um erro nosso, que era o quê? O ácido condicionamento. A gente não conseguia controlar ele de forma efetiva. E aí a gente fazia o ácido condicionamento com ele. Albano, então quer dizer que hoje esses autocondicionantes, eles são muito melhores? São, eles são muito melhores. Então hoje a gente trabalha na dentina com isso aqui, ó. Albani, no esmalte a gente trabalha com isso aqui, ó, com adesivo puro. Um dos dois. Mas na dentina a gente trabalha com autocondicionante, com o meu prime acídico. Perfeito, galera? Opa, Albano, já ficou claro o negócio. Então, Albano, quais são os adesivos autocondicionantes que a gente tem? Eu já comecei a entender meus erros? Sim. Você fazendo a escolha correta do teu adesivo, quando é para esmalte, quando é para dentina, você torna a sua vida mais fácil. Você não é macaquinho treinado, você começa a entender o que você está fazendo, você começa a reduzir suas falhas no consultório. O que é falha, Albano? Envelhecimento da resina, sensibilidade do paciente, eu vou ter mais efetividade no meu adesivo, quer dizer que vai durar mais minhas restaurações? Sim, principalmente aquela classe 5, aquela classe 2, aquela classe 1 muito profunda. Cara, eu vou facilitar a minha vida? Lógico, é dessa maneira que você vai facilitar a tua vida. Você vai gastar menos. Albano, mas eu vou ter que ter 2 adesivos. Vai, mas você vai usar de maneira correta. Você não vai desperdiçar. Por quê? Cara, porque você vai fazer uma vez só a tua restauração. Quando você faz lá errado, às vezes tem que fazer 2, 3, porque o paciente tem sensibilidade, você tem que abrir, você perde tempo no consultório, você perde dinheiro porque você usou mais adesivo, sai mais caro? Lógico que sai mais caro. Cara, pense, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, eu tenho que ter planejamento correto no meu dia a dia, eu tenho que entender como trabalhar com eles. Então, eu vou trabalhar de maneira correta? Exatamente isso. Você vai trabalhar de maneira correta. Puta, mano, e quais são os adesivos autocondicionantes? Cara, os adesivos autocondicionantes são esses. Quais são os que tem no Brasil, Albano? Os que tem à disposição no Brasil mais fácil são esses 2. Esse é da Shofu. E esse aqui, opa, perdão. E esse aqui é da Curaray. Esse é da Curaray. Albano, qual que você gosta mais? Os 2 são excelentes, os artigos mostram pra gente que eles funcionam perfeitamente, eles são muito bons. Albano, o que faz aqui de diferença? Eu gosto um pouquinho mais desse aqui da Shofu hoje, porque o adesivo ele tem carga. E lembra que eu falei para vocês no começo da live que a carga é muito importante hoje, principalmente para quem faz muita prótese, para fazer selamento biológico. Eu tenho a tia, que é uma aluna nossa da especialização, cara, fez um trabalho, do mestrado, uma aluna minha do mestrado, que fez um trabalho lindo. E ela mostrou, e justamente mostrou isso no trabalho dela, o quanto é importante a carga no nosso adesivo, principalmente para dar resistência para essa nossa adesão, melhorar, evitar a entrada da água, evitar a degradação da nossa resina composta, do nosso adesivo. Puta, mano, então é legal eu ter um desses, vou falar para vocês. Para fazer restauração posterior, é fundamental eu ter um adesivo desse. Mas, Albano, eu quero ter eu ganhei um adesivo universal, eu não posso usar? Lógico que você pode usar o universal, eu vou ensinar, só que ele tem um jeito correto de usar. Albano, não dá para ser... o universal, ele é 2 em 1.
Cara, então ele é bom? Não, ele tem os seus problemas, ele é mais fraquinho. Mas eu posso ter ele, lógico que você pode ter ele. Tem ótimos adesivos universais aqui, só que a gente tem o jeito certo de usar ele. É diferente do outro, Albano? É diferente do outro. Então, daqui a pouco eu vou mostrar como a gente usa um e como a gente usa o outro. O que me interessa é que vocês entendam. Cara, o que eu quero que vocês entendam? Para que, como funciona isso daqui? Então, o que vai acontecer agora, Albano? Cara, vai acontecer. O que é muito importante a gente entender? O que eu quero que vocês entendam é que agora, aquele prime acídico que nós temos nesses adesivos, eles só entram. Opa, perdão. Eles só entram dentro da dentina o necessário. Cara, então ele não entra mais, Albano? Não, ele não entra mais. Quando eu passo ele, o que acontece? Ele tem uma solução tampão. Então, aquele ácido, ele entra, desmineraliza, libera água, o solvente vem, pega a água, evapora, e quem que fica no lugar dele? O ema. Só que daí, a hora que ele desmineraliza, ele sozinho, ele para de ácido condicionar. Aí precisa vir uma outra molécula, entrar ali e fazer. Albani, quando acaba a molécula? Acaba a entrada dele, por isso que ela é controlada. Albani, então daí eu não vou desmineralizar desnecessariamente? Lógico que não. Aí você não vai desmineralizar, você não vai fazer a desmineralização desnecessária. Cara, então quer dizer que vai funcionar muito melhor meu dia a dia? Exatamente. Por isso que eu quero que vocês comprem adesivos autocondicionantes para trabalhar na dentina. Albano, isso é muito importante? É muito importante. Cara, se você conseguir entender isso, eu já estou satisfeito. Eu já consegui fazer com que vocês melhorem a odontologia de vocês, que vocês já elevem a odontologia para outro nível, que vocês já se diferenciem de todos os outros dentistas que nós temos. Eu já estou conseguindo fazer com que vocês entendam que estão atendendo um ser humano e estão o quê? Fazendo o correto para esse cara. E aí a gente vai conseguir o quê? Um benefício muito grande para o nosso dia a dia de consultório. Eu vou ter o quê? Pacientes satisfeitos, eu vou ter previsibilidade nos meus casos, eu vou ter durabilidade nos meus casos, eu vou ter o quê? Paciente satisfeito. É isso que me interessa, mais nada. Aqui tem uma pergunta, deixa eu ver. Boa noite, Lucas. Valeu. Adesivo Palfic autopolimerizável. Como se comporta? Cara, os adesivos autopolimerizáveis, eles ainda estão, a gente está começando a entender. Quando ele é legal usar? Cara, quando eu quero que tenha menos contração e quando eu não consigo que a luz chegue de maneira efetiva naquela região. Então, por exemplo, se eu for cimentar, não é legal usar o adesivo dentro do canal, mas se você for usar o adesivo dentro do canal, você vai ter uma fotopolimerização melhor dele, porque ele autopolimeriza. Albano, e quando eu quero evitar um pouco de contração também, a contração é um pouco diminuída quando ele tem a autopolimerização. Tem contração? Lógico que tem, mas, por exemplo, uma cavidade muito, muito profunda, onde a dentina está desorganizada, eu vou passar ele, às vezes ele vai me mostrar que vai fazer uma contração melhor e talvez seja melhor, ele vai deslocar menos, vai dar menos problema, vai criar menos tensão na minha dentina. Mas, Albano, eu falo para você, calma, a gente ainda está estudando, a gente está aprendendo isso. Deixa ainda mais as pessoas, tem muita gente da biomimética, muitos pesquisadores usando para ver se isso é muito efetivo. Aí depois você usa clinicamente. Primeiro, usa aquilo que está sedimentado, que você sabe. Usa o autocondicionante de 2 passos, fotopolimeriza com um bom fotopolimerizador, direitinho, e aí você está garantido.
Isso tem estudo já a longo prazo, isso tem uma quantidade de estudos muito grande. Esse é o sucesso garantido. Albano, a gente vai evoluir? Vai. Como a gente evoluiu para o autocondicionante, provavelmente o futuro seja talvez os autopolimerizáveis, sejam os adesivos universais novos que estão vindo, que parecem que são melhores, mas a gente precisa de tempo para estudar. Por isso que as meninas do mestrado, do doutorado, estudam isso, para justamente poder dizer para vocês o que é correto. Mas vocês atendem paciente o tempo inteiro, então tem que ter calma. A gente é clínico, a gente não pode falhar no nosso dia a dia. Então vamos com calma, vamos atender com bastante calma no nosso dia a dia. Perfeito? Albano, já entendi, vi que vou ter benefício. Agora eu quero entender como eu uso esses adesivos. Então vamos lá agora para o principal, para o final, para a dica de ouro de vocês. Como eu uso. Então eu vou trabalhar com restaurações anteriores, restaurações posteriores. Por que, Albano? Anterior, tudo é mais fácil. Eu controlo mais o ácido, eu consigo, a dentina está menos exposta, é mais tranquilo, o anterior nós vamos trabalhar de um jeito. O posterior é o grande problema nosso, é onde a gente tem sensibilidade, onde tem muito problema, é muito mais difícil. Opa, então o posterior a gente vai trabalhar de um jeito sim. E o anterior? O anterior, quando tiver muita dentina exposta, tipo um preparo, que tem muita dentina, a gente vai usar igual a gente usa o posterior. Mas se eu estou com um pouquinho, uma classe 4, uma classe 3, que é pouca dentina exposta, uma faceta que só expôs lá na cervical, eu posso trabalhar de outra maneira. Então, primeiro, vamos falar de dentes posteriores. Aqui está a dica. Como a gente usa, Albano? Então, primeiro passo. Cara, o que acontece, Albano? O primeiro passo é isso aqui, ó, limpeza. Albano, por que eu tenho que fazer limpeza? Porque agora a gente não põe mais ácido. Eu não limpo aquela dentina, então a dentina fica suja. Então o que eu tenho que fazer? O ideal, o fantástico, é barato. Você pode usar o jateamento de tipo, pegar um jato de bicarbonato teu velho, tira ele, limpa ele muito bem, põe óxido de alumínio dentro dele e jateia com água. Você não vai fazer bagunça no teu consultório e você vai fazer a limpeza perfeita na tua restauração. Toda restauração, toda vez que a gente for trabalhar com adesão, a gente deve trabalhar fazendo jateamento de óxido de alumínio. Puxa, Albano, melhora muito, melhora em até 40% nossa adesão. Cara, é fantástico, é fantástico. Introduza isso no teu dia a dia. Outra dica valiosa, introduza o jateamento com óxido de alumínio no teu dia a dia. Perfeito, Albano. Mas, Albano, eu não vou usar, eu trabalho numa clínica simples, eles não têm. Não justifica, porque é muito barato e eu posso usar até no óxido, tirar o óxido de alumínio, tirar o bicarbonato e botar o óxido de alumínio. Mas se você não consegue fazer isso, pelo menos você pega um detergente, tipo Tergensol, e vai pegar aquelas escovas de Robson bem pequenininhas e vai limpar toda a tua cavidade. Para quê, Albano? Para tirar a gordura. Então, você vai tirar a gordura que fica lá da tua caneta, do óleo, você vai tirar o resto de broca, você vai tirar o resto de sujeira que fica lá. Beleza, tirei tudo isso, limpei a minha cavidade. Aí nós vamos para o segundo passo. O que é o segundo passo, Albano? É o ácido condicionamento seletivo do esmalte. Albano, na dentina, não? Não. Na dentina, eu não coloco. Eu só coloco no esmalte. Por isso que a gente chama condicionamento seletivo do esmalte. Legal? Opa, show de bola. E aí, Albano? Para o pessoal, para quem quiser fazer alguma pergunta, lá no YouTube é mais fácil. Albano Luiz Bueno, tá bom? No canal do YouTube. Legal, Albano, já entendi. Agora eu vou para o terceiro passo. Sim, terceiro passo. Agora você vai usar o quê? O Prime. Você vai usar o Prime. Cara, o que você vai... Opa, perdão, aqui eu botei, sinalei. Você vai usar o Prime. Cara, o que você vai fazer? Vai passar uma camada desse Prime
daqueles frasquinhos duplos do autocondicionante. Mas, Albano, eu tenho universal, eu ganhei. Você vai jogar fora? Óbvio que não, você vai usar o universal. Só que o universal, ele é mais fraco. Então, o que você vai ter que usar? 2 camadas desse universal aqui. Então, Albano, se eu estou usando o autocondicionante, 1 camada do Prime na dentina. Se eu estou usando o universal, 2 camadas na dentina. Perfeito. Só na dentina? Só na dentina. Por que, Albano? Eu não quero que o Prime vá para o esmalte. Lembra? Prime no esmalte estraga a minha adesão. Então, eu só vou usar na dentina. Perfeito! Aí eu vou para onde, Albano? Aí eu vou para o 4º passo. O que é o 4º passo, Albano? É passar o meu adesivo por tudo. Então, aí eu vou pegar meu adesivo puro e vou passar no esmalte e vou passar na dentina. Então, agora eu passo nos 2, Albano? Passa nos 2. Albano, e quando eu uso universal? E quando você usa o universal, ó, quando você usa o universal, ele é fraco. Então, aí eu preciso passar um adesivo puro por cima dele. Vários artigos mostram para gente, da Patrícia e de outros, mostram que isso melhora muito a efetividade, ele fica próximo do autocondicionante. Então, a gente vai usar adesivo puro por cima. E aí, depois que eu vou fotopolimerizar todo o conjunto. Ficou claro isso, galera? Então, a gente viu como a gente trabalha no dente posterior. Então, a gente jateia com óxido de alumínio ou limpa com detergente, ideal é jatear. Aí eu faço condicionamento seletivo do esmalte. Aí eu vou fazer o quê? Vou lavar, secar bem. Aí eu aplico prime. Se for de 2 frasquinhos, o prime, esfrego ele 40 segundinhos, jogo o jatinho de ar, não fotopolimeriza. Se eu estou usando universal, o universal é mais fraco, 2 camadas do universal, jatinho de ar, não fotopolimeriza, e aí eu vou para o final, aplico o meu adesivo puro. O adesivo do autocondicionante, ou no caso do universal, um adesivo com carga do universal tipo OptiBond FL. Perfeito? Pô, Albano, deu para entender. Consegui entender como a gente trabalha com adesivos na dentina, nos dentes posteriores. Perfeito. Albano, tem outra? Tem os dentes anteriores. O que muda? Dentes anteriores, se eu estou trabalhando só no esmalte, eu vou usar o meu adesivo puro lá, cara. Não vou usar outro. Agora, se eu estou trabalhando numa classe 4, numa classe 3, se eu estou trabalhando com dentina exposta, eu vou usar o prime na dentina e depois vou aplicar o adesivo inteiro. Ou então eu aplico 2 em 1, lembrando que isso aqui é mais fraco. Esse aqui não é tão bom. O ideal é usar os 2 passos. E aí eu passo em tudo passo. Por quê, Albano? Aqui eu controlo mais. Então eu posso usar aquele tradicional que eu tenha, o âmbar, o da 3M, o da Care, o da Dentsply, da Chufo, pode usar o teu tradicional lá, sem problema. Você vai conseguir trabalhar de uma forma muito eficiente no teu dia a dia. Deu para entender, galera, essa dicasinha de ouro? Como a gente usa os nossos adesivos. Albano, como que você chegou nisso? Isso tudo é um planejamento, é uma estratégia que foi criada. Em anos, a gente aprendendo como era melhor chegar lá. Puta, então hoje você já está tô dando mastigado para vocês? Sim, tô dando mastigado. Isso foi todo um aprendizado que a gente teve nos anos de trabalho, errando, lógico que a gente errou também, para a gente conseguir montar a estratégia perfeita para vocês, para que vocês consigam entender de forma perfeita como a gente faz adesão, como a gente faz uma reabilitação, como a gente faz restaurações, facetas de cerâmica, como a gente levanta uma dimensão, por exemplo. Perfeito, galera? Deu para entender isso aqui? Então, a gente falou sobre
como funcionam esses adesivos, vocês entenderam que é muito importante eu usar de maneira correta para que eu previna falhas, para que eu tenha melhores resultados clínicos, para que realmente eu deixe meu paciente feliz e consiga trabalhar com eles de forma eficiente no meu dia a dia. Pessoal, e aí domingo que vem a gente tem mais uma live, então lembre, não esqueça que a gente sempre está fazendo essas lives, e qualquer dia eu quero mostrar para vocês como que eu posso explicar? Como se fosse um aplicativo, um direcionador de diagnóstico para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês o caminho de como a gente faz para planejar. Eu vou te mostrar, você vai colocar, vai ver as fotos, vai entender e vai clicar em alguns botões e ele vai te dar uma resposta. Puxa, nesse caso eu tenho que fazer isso, nesse caso eu tenho que fazer aquilo. Então eu quero mostrar daqui uns dias para vocês isso. A gente vai fazer um evento bem legal para mostrar isso para vocês. Perfeito, galera? Deu para entender? Espero que todos tenham entendido. Daniela aqui, valeu, obrigado pelo teu comentário. Fiquem todos com Deus. Se cuidem e um bom domingo, restinho de domingo para vocês e bom trabalho, semana abençoada para vocês a partir de agora. Um grande abraço, galera!